Me apaixonei pelo CEO. Ele era meu chefe, inalcançável e proibido, mas nossos caminhos se cruzaram de um jeito que ninguém poderia prever. Você já se apaixonou por alguém que parecia impossível? Quando aceitei o emprego na Caldwell Tech, sabia que seria desafiador. Ser a secretária executiva do CEO de uma das maiores empresas de tecnologia em Nova York era mais do que um avanço na carreira, era uma prova de fogo. E logo no meu primeiro dia, percebi que trabalhar para Ethan Caldwell não seria nada fácil. Ele entrou na sala de reuniões com passos firmes, acompanhado por uma presença quase intimidadora. Alto, cabelos escuros perfeitamente arrumados, terno impecável e um olhar que parecia ver além das superfícies. Ele olhou na minha direção por um breve segundo, mas o suficiente para me fazer sentir como se estivesse sendo analisada. Emma Harris? Perguntou a voz grave e firme. Sim, senhor. Respondi rapidamente, tentando esconder meu nervosismo. Espero eficiência e descrição acima de tudo. Ele não esperou pela minha resposta antes de se virar para os outros executivos na sala. Aquela era a minha introdução a Ethan Caldwell, um homem que não tinha tempo para cordialidades. Nos dias que se seguiram, aprendi a lidar com seu ritmo implacável. Ele era exigente, detalhista e completamente focado. Às vezes, parecia quase desumano em sua determinação. Mas por trás dessa fachada rígida havia momentos, raros e sutis, em que eu percebia algo diferente. Como naquela tarde em que ele ficou parado em frente à janela do escritório, olhando para a cidade com os ombros levemente caídos. Você está bem, Sr. Caldwell? Arrisquei perguntar. Ele não respondeu imediatamente. Apenas virou a cabeça na minha direção, os olhos azuis carregando algo que eu não consegui decifrar. Estou. E voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Foi nesse dia que percebi que Ethan Caldwell não era apenas o CEO perfeito que todos enxergavam. Havia algo mais. Algo que ele escondia sob camadas de controle. A rotina continuou intensa, mas já não me sentia tão nervosa em sua presença. Aprendi a antecipar suas necessidades, a organizar sua agenda com precisão cirúrgica e a responder suas perguntas antes mesmo de ele terminá-las. Parecia que tínhamos encontrado um ritmo, até que ele surgiu em minha mesa numa sexta-feira à tarde. Harris, preciso que me acompanhe a um evento amanhã à noite. Sua voz era direta, mas havia uma ponta de hesitação que não consegui ignorar. Claro, Sr. Caldwell. Qual evento? Um jantar corporativo. Precisamos reforçar a imagem da empresa com os investidores. Ele fez uma pausa, como se considerasse algo. Vista algo elegante. Foi só depois que ele voltou ao escritório que percebi o que havia acabado de acontecer. Eu nunca tinha saído do ambiente profissional com ele antes. E por mais que fosse apenas trabalho, havia algo naquele pedido que fez meu coração bater mais rápido. Enquanto organizava os detalhes do evento, percebi que estava ansiosa. Não apenas pelo desafio de acompanhá-lo, mas pela chance de conhecer mais do homem por trás do CEO. E foi assim que comecei a perceber que Ethan Caldwell não era apenas um chefe difícil. Ele era um enigma que eu, de alguma forma, estava determinada a desvendar. O salão do hotel estava cheio, repleto de vozes animadas e risos abafados. As luzes quentes refletiam nos copos de cristal, e a orquestra ao fundo criava uma atmosfera elegante e convidativa. Eu me sentia deslocada naquele vestido preto alugado, tentando parecer à vontade enquanto seguia Ethan Caldwell pelo ambiente. Ele parecia estar no elemento dele, cumprimentando investidores, respondendo a perguntas com uma confiança tranquila e mantendo aquele sorriso calculado que eu já conhecia tão bem. Eu o segui de perto, anotando mentalmente os nomes importantes, os detalhes de conversas que poderiam ser úteis. Mas, no meio de toda a formalidade, algo inesperado aconteceu. Está tudo bem? Perguntou ele, de repente. Eu pisquei, surpresa. Sim, senhor. Claro. Ele franziu o senho, como se não estivesse convencido. Emma, esta noite estamos longe do escritório. Pode me chamar de Ethan. Assenti, um pouco desconcertada. Ele me conduziu até uma mesa no canto, longe do burburinho principal.
Era como se ele quisesse uma pausa daquele mundo cheio de expectativas. Você parece bem acostumado a isso, Ethan, arrisquei. Como consegue lidar com toda essa tensão? Ele soltou um riso curto, mas sem humor, aprendendo cedo que você precisa impressionar para sobreviver. Foi a primeira vez que ele falou algo pessoal. Ele se recostou na cadeira, parecendo mais relaxado do que eu jamais o tinha visto. Minha mãe era professora e meu pai, bem, ele desapareceu antes que eu pudesse conhecê-lo. Crescemos com pouco, e eu sabia que a única saída era trabalhar duro. Ele olhou para mim, os olhos azuis carregando uma sinceridade que me pegou de surpresa. Não gosto de lembrar daqueles dias, mas é por isso que sou tão exigente. Não posso falhar. Era estranho ouvir aquilo de um homem que parecia tão invencível. Mas ao mesmo tempo senti uma proximidade inesperada. Eu entendo, respondi suavemente. Sempre quis fazer faculdade de literatura, mas, bem, tive que abrir mão disso para ajudar minha irmã mais nova. Às vezes, parece que a vida está sempre cobrando mais do que podemos dar, não é? Ele assentiu, olhando para mim como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez. Antes que pudesse responder, a música mudou para uma valsa, e os casais começaram a se mover para a pista de dança. Ethan se levantou, estendendo a mão para mim. Vem. O quê? Minha voz quase falhou. É só uma dança, Emma. Não vou te demitir se você pisar no meu pé. Com o coração acelerado, aceitei sua mão. Ele me guiou para a pista, suas mãos firmes, mas gentis, enquanto assumia a liderança. Dançar com Ethan Caldwell era uma experiência inesperada. Ele não parecia o CEO distante e calculista de sempre. Ele era apenas um homem, guiando-me pela música com uma leveza que contradizia sua seriedade usual. Por um breve momento, o mundo ao nosso redor desapareceu. Não era apenas uma dança. Havia algo mais na maneira como seus dedos tocavam os meus, na forma como seus olhos seguravam os meus. Era uma conexão que eu não esperava sentir, e pelo brilho nos olhos dele, eu sabia que ele sentia o mesmo. Quando a música terminou, ele se inclinou levemente e murmurou, "Obrigado, Emma." "Pelo quê?" Perguntei, ainda tentando recuperar o fôlego. Ele hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras. "Por me lembrar que existe vida além do trabalho." Eu sorri, um sorriso pequeno, mas genuíno. Naquele instante percebi que por trás de toda a ambição e controle, Ethan Caldwell era muito mais do que aparentava. E talvez ele estivesse começando a ver isso em si mesmo também. No escritório, os dias que se seguiram ao evento estavam longe de serem normais. Havia algo no ar, uma tensão sutil, mas inconfundível. Cada vez que nossos olhares se encontravam, parecia que o mundo ao nosso redor desacelerava por um instante. Ethan estava mais próximo do que nunca. Ele passava pela minha mesa com mais frequência, pedindo minha opinião sobre coisas triviais que normalmente resolveria sozinho. E apesar de seus esforços para parecer casual, eu podia ver a hesitação em suas ações. Naquela terça-feira, ele parou ao lado da minha mesa no final do expediente. "Emma, você tem planos para hoje à noite?" Minha respiração quase falhou, mas mantive o tom neutro. Nada além de um jantar congelado e um episódio da minha série favorita. "Por quê?" Ele deu um meio sorriso, aquele que fazia meu coração bater mais rápido. "Quero discutir um novo projeto. Achei que seria mais produtivo fora do escritório." "Um novo projeto?" Questionei, arqueando a sobrancelha. "Sim. Podemos jantar enquanto conversamos." Eu sabia que deveria recusar, mas algo em sua expressão me impediu. Ele parecia vulnerável, como se aquele convite fosse mais do que apenas trabalho. "Tudo bem." Ele escolheu um restaurante acolhedor e elegante no centro da cidade. Enquanto nos acomodávamos em uma mesa perto da janela, a vista das luzes de Nova York parecia refletir a eletricidade que pulsava entre nós. O início da conversa foi puramente profissional. Ele explicou algumas ideias para um novo cliente, mas logo sua atenção desviou. "Emma, você sempre quis ser secretária?" Fui pega de surpresa pela pergunta. "Não exatamente."
Sempre sonhei em ser escritora, mas, bem, a vida teve outros planos. Ele assentiu, parecendo perdido em pensamentos por um momento. Às vezes, me pergunto como seria minha vida se tivesse escolhido outro caminho. Ele mexeu distraidamente no copo à sua frente. Ser CEO tem suas recompensas, mas é solitário. Eu não sabia o que dizer. Ver Ethan assim, tão diferente do homem confiante e controlado que comandava a empresa, me deixou desarmada. Por que está me dizendo isso? Perguntei finalmente. Ele me olhou, seus olhos azuis segurando os meus como se estivesse procurando algo. Porque pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso confiar em alguém. Houve um silêncio, carregado de significado. Meu coração estava acelerado, e eu sabia que precisava dizer algo, mas as palavras pareciam presas na garganta. Ethan, eu não sei se isso é uma boa ideia. Por quê? Ele inclinou-se levemente sobre a mesa. Porque sou secretária. Sim. E porque respirei fundo. Porque tenho medo do que isso pode significar. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Eu também tenho medo, Emma. Mas acho que vale a pena arriscar. Eu não respondi. Não sabia como. O garçom interrompeu o momento, trazendo nossos pratos, e a conversa voltou a temas mais leves. Mas mesmo assim, eu podia sentir o peso do que não foi dito pairando no ar. Na volta para casa, enquanto olhava para as luzes da cidade passando pela janela do carro de Ethan, uma coisa ficou clara: eu estava me apaixonando por ele. E isso mudaria tudo. As coisas no escritório estavam diferentes desde aquela noite no restaurante. Ethan continuava me olhando com aquela intensidade quase insuportável, e eu lutava contra a atração crescente e a confusão de sentimentos. Mas tudo mudou quando descobri algo que eu nunca poderia ter imaginado. Foi numa tarde aparentemente comum. Eu estava organizando documentos em seu escritório quando encontrei um arquivo confidencial deixado descuidadamente em sua mesa. Não era meu hábito bisbilhotar, mas a palavra sigiloso no cabeçalho chamou minha atenção. Meu coração afundou à medida que lia as páginas. Era um acordo comercial com uma empresa estrangeira conhecida por práticas antiéticas. O documento mostrava que a assinatura final estava pendente apenas de Ethan. Eu me senti traída. Ethan não era apenas meu chefe, ele era alguém em quem eu confiava, alguém que acreditava ser íntegro. Não esperei nem um segundo. Quando ele entrou no escritório, levantei-me com o arquivo em mãos. O que é isso, Ethan? Minha voz era firme, mas não consegui esconder a mágoa. Ele parou, franzindo a testa ao ver o arquivo. Onde você encontrou isso? Na sua mesa. Cruzei os braços, esperando por uma explicação. Você está realmente considerando isso? Trabalhar com uma empresa que já foi denunciada por exploração? Ele passou a mão pelos cabelos, parecendo desconfortável. Emma, não é tão simples. Não é simples. Minha voz se elevou. Você sempre falou sobre a importância da ética nos negócios, sobre fazer a coisa certa. Isso é o oposto de tudo que você prega. Eu sei. Ele finalmente olhou nos meus olhos, sua expressão carregada de exasperação. Mas existem outras coisas em jogo. A empresa precisa desse acordo para se manter competitiva. Então você está disposto a comprometer sua integridade por isso? Perguntei, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. Não é assim que você pensa. Eu estava tentando proteger você, Emma. Ele deu um passo em minha direção, mas eu recuei. Proteger? Ri sem humor, você sabia disso e me deixou no escuro. Que tipo de proteção é essa? Ele suspirou, parecendo derrotado. Eu não queria que você fosse envolvida. Se algo desse errado, sua carreira poderia ser prejudicada. E você acha que isso faz com que a traição pareça menor? Minha voz falhou, mostrando a mágoa que eu não queria expor. Eu nunca quis magoar você, disse ele suavemente. Tudo o que eu fiz foi para evitar que você fosse arrastada para o meio disso.
Eu balancei a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Talvez você tenha feito isso por mim, mas acabou quebrando a única coisa que importava, a confiança. Ele não respondeu. Apenas ficou parado, me observando enquanto eu pegava minha bolsa e me dirigia à porta. Preciso de um tempo, Ethan, para processar tudo isso. Emma, por favor. Eu parei na porta sem me virar. Você pode justificar suas ações como quiser, mas para mim, confiança é tudo. E você acabou de destruí-la. Saí do escritório sem olhar para trás, sentindo meu coração pesado. Eu precisava de distância, precisava entender o que significava essa traição. E pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali, o lugar que costumava parecer meu porto seguro agora parecia sufocante. Os dias que se seguiram ao nosso confronto foram um turbilhão de emoções. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas a ausência de Ethan em reuniões e no escritório era evidente. Ele parecia ter desaparecido e com ele minha paz. Uma parte de mim queria que ele lutasse, que mostrasse que se importava, mas a outra temia que tudo tivesse acabado de vez. Então, quando ouvi a campainha do meu apartamento soar numa noite fria de sexta-feira, o último rosto que esperava encontrar era o dele. Ethan estava ali, parado no corredor com um casaco escuro, os olhos ansiosos e as mãos segurando uma pasta. Posso entrar? Ele perguntou, a voz mais baixa do que eu já ouvira antes. Hesitei por um momento, mas algo no olhar dele me fez abrir a porta e dar espaço para que entrasse. O que você está fazendo aqui, Ethan? Perguntei, cruzando os braços enquanto ele se posicionava no centro da minha sala. Vim consertar as coisas. Ele respirou fundo e me entregou a pasta. Abri curiosa, e meus olhos rapidamente captaram o que estava ali, documentos assinados cancelando o acordo. O que é isso? Perguntei, atordoada. É o cancelamento do acordo com aquela empresa. Ele passou a mão pelos cabelos, algo que parecia fazer quando estava nervoso. Eu me reuni com o conselho, expliquei minha posição e assumi as consequências. Eu pisquei, tentando processar o que ele estava dizendo. Ethan, isso pode prejudicar sua liderança. Eu sei. Ele deu um passo em minha direção, os olhos nos meus. Mas não quero ser o tipo de homem que você não consegue respeitar. As palavras dele atingiram algo profundo dentro de mim. Meu coração batia acelerado enquanto ele continuava. Emma, você estava certa. Eu estava me perdendo em um caminho que não refletia quem eu realmente quero ser. E percebi que desde que você entrou na minha vida, minha visão sobre tudo mudou. Você me fez enxergar o que realmente importa. Ele deu mais um passo, agora tão perto que eu podia sentir o calor que emanava dele. Eu sinto muito por ter quebrado sua confiança, por ter te afastado. Você merece mais do que isso. Merece alguém que lute por você. Meus olhos se encheram de lágrimas, e quando tentei desviar o olhar, ele segurou meu rosto com delicadeza. Emma, eu me apaixonei por você. E não quero perder a chance de fazer isso dar certo. As palavras dele foram como um bálsamo para a dor que eu carregava. Meu coração, que tanto resistira, finalmente se entregou. Ethan, sussurrei, minha voz tremendo. Eu também me apaixonei por você. Mas tive medo de me machucar, de confiar. Ele sorriu suavemente. Então me deixe provar que vale a pena. E antes que eu pudesse responder, ele inclinou a cabeça e me beijou. Foi um beijo carregado de emoção, de promessas não ditas, de um amor que parecia finalmente encontrar seu caminho. Quando nos afastamos, ele encostou sua testa na minha. Não vou estragar isso, Emma. Nunca mais. Eu o puxei para mais perto, deixando que o calor dele afastasse qualquer resquício de dúvida. Não estou pedindo perfeição, Ethan. Só quero você. Ele riu baixo, um som que parecia a coisa mais bonita do mundo. Aquela noite não foi apenas o início de nossa reconciliação, foi a promessa de um novo começo. Enquanto conversávamos, ríamos e nos conectávamos de uma maneira que nunca havíamos feito antes, percebi que as pontes quebradas estavam sendo reconstruídas, tijolo por tijolo, com amor e compreensão como base.
Os dias que se seguiram foram como uma nova dança entre nós. Ethan se dedicou a reconquistar minha confiança, não apenas com palavras, mas com ações. Ele era atencioso, respeitava os limites que estabeleci e fazia questão de me lembrar, a cada gesto, do quanto eu significava para ele. No escritório, éramos profissionais, mantendo a relação em sigilo. Mas fora dali, cada momento ao lado dele era como desvendar um novo capítulo de um livro que eu nunca queria terminar. Naquela sexta-feira, após mais uma semana intensa de trabalho, Ethan me convidou para um jantar. Eu sabia que ele estava planejando algo, mas não imaginava o quê. Quando chegamos ao restaurante, percebi que ele havia reservado um espaço privado. A iluminação suave e as velas sobre a mesa criavam um ambiente intimista e acolhedor. Isso tudo é para me impressionar? Perguntei, tentando disfarçar o nervosismo com uma pitada de humor. Não. Ele segurou minha mão sobre a mesa, seus olhos presos aos meus. É para te mostrar o quanto você já me impressiona todos os dias. O jantar foi perfeito, mas o momento mais marcante veio depois. Ethan me levou para um quarto no hotel anexo ao restaurante, um ambiente decorado com pétalas de rosas e luzes suaves. Ele me puxou para seus braços, os olhos cheios de uma vulnerabilidade que raramente deixava transparecer. Emma, eu não sou um homem perfeito. Tenho muitos defeitos, mas com você, ele fez uma pausa, como se as palavras fossem insuficientes. Com você, eu quero ser o melhor que posso ser. Eu o segurei pelo rosto, sorrindo enquanto sentia as lágrimas surgirem. Você já é, Ethan. A noite que passamos juntos foi um misto de paixão e ternura. Não foi apenas sobre corpos se conectando, mas sobre almas que finalmente encontraram o caminho uma para a outra. Cada toque, cada beijo era uma promessa silenciosa de que estávamos dispostos a fazer dar certo. Na manhã seguinte, Ethan me surpreendeu novamente. Ele me levou para um passeio no Central Park, o ar fresco e as folhas caindo ao nosso redor criando uma atmosfera quase mágica. Há algo que eu queria compartilhar com você, disse ele, parando perto de um banco com vista para o lago. Ele segurou minhas mãos, os olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e determinação. Pensei em como posso tornar nossa relação mais equilibrada, mais justa. Então decidi propor uma reestruturação na empresa. Vou deixar de ser seu chefe direto e transferir você para um projeto especial, onde terá mais autonomia. Quero que você seja reconhecida pelo seu talento, não pela nossa relação. Eu sorri, emocionada com sua preocupação. Ethan, não importa onde eu esteja, só quero que a gente continue assim, trabalhando juntos como parceiros na vida e no amor. Ele riu, me puxando para um abraço. Então acho que vai gostar da próxima parte. E qual é a próxima parte? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Uma viagem. Só nós dois. Preciso de férias, e acho que você também. Eu ri, sentindo o coração mais leve do que nunca. Ethan Caldwell, o CEO que um dia me assustou com sua frieza, agora era o homem que eu amava, e que havia provado que o amor dele era tão intenso quanto o meu. Caminhamos pelo parque de mãos dadas, enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar ao anoitecer. Era o começo de algo novo, algo lindo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha dúvidas, estávamos prontos para enfrentar o futuro juntos. Gostou da história? Então não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e se tiver uma ideia ou tema para uma próxima história, conta pra gente aqui nos comentários. Sua opinião é super importante e pode inspirar o próximo conto. Vamos criar juntos?